O Senhor está acima dos nossos problemas. Um pastor coreano estava visitando a Inglaterra e foi convidado para se hospedar durante a sua estadia na cidade por uma senhora. E na hora da refeição, ao sentar à mesa, ela relatou o seu problema. Contou que, apesar do seu trabalho duro, não conseguia se livrar das dívidas. Já tinha colocado a casa para vender, porém não aparecia comprador. Disse que orava a Deus pedindo uma solução, mas não recebia nenhuma resposta. As suas palavras eram sempre carregadas de ressentimento, rancor e tristeza. Mesmo com todo esforço, não conseguia sair daquela situação, nada adiantava. O pastor deixou ela desabafar, e o Senhor deu a ele sabedoria para dar uma resposta ao coração daquela mulher, desesperada e angustiada. Pediu para ela ler Gênesis capítulo 1, versículo 2 e 4, e ela leu: A terra, porém, era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Irmã, disse ele, a Escritura não lhe parece um pouco estranha? Não, respondeu ela. Mas acha a irmã que era demais para Deus criar a luz sozinho, sem a ajuda de Adão e Eva? Não era demais para ele? Não, respondeu a irmã. Mas não é um tanto estranho que Deus tenha feito a luz sem a ajuda de Adão e Eva? E no dia seguinte, talvez Deus tenha pedido a ajuda deles. Vá em frente, leia um pouco mais, os versículos 6 e 8. E ela leu: Disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E fez, pois, Deus o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus. Repeti as minhas perguntas. Bem, existe alguma menção que Adão e Eva tenham ajudado Deus aqui? Não. Mas no terceiro dia, talvez Deus tenha necessitado da ajuda de Adão e Eva. Por favor, continue. E ela continuou. Disse também Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca se chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas mares. E disse: produza terra relva, erva que dê semente, árvores frutíferas que dê frutos segundo as suas espécies, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, erva que dava semente segundo as suas espécies, e árvores que davam frutos segundo as suas espécies, conforme a sua espécie. Pediu Deus a ajuda de Adão e Eva? Perguntei de novo. Não, não pediu. Talvez no quarto dia estivesse cansado. O que acontece a seguir? Deus criou o sol, a lua e as estrelas, com a ajuda de Adão e Eva? Não. E quanto ao quinto dia? Não. Deus não necessitou da ajuda deles também. E no sexto dia? A mulher leu a passagem bem de perto e disse: Pastor, no sexto dia, ele criou todos os animais, então criou Adão e Eva e a sua imagem conforme a sua semelhança, de modo que Deus não necessitou da ajuda deles. Realmente. E quanto ao sétimo dia? Deus descansou de toda a sua obra. Havia algum trabalho para o primeiro casal fazer no primeiro dia depois que foram criados? Não, parece que não. Respondeu ela após ponderar por alguns instantes e continuei. Antes que Adão e Eva saudassem o primeiro dia, o que realmente era o sétimo, Deus havia criado tudo, o firmamento, o sol, a terra, todas as espécies de árvores frutíferas e os vegetais, o sol, a lua, as estrelas, as aves do céu, os peixes dos mares, os animais sobre a terra. Visto que Deus preparou tudo para os dois, nada havia que eles necessitassem prover. Então, o que foi exigido deles se Adão e Eva tivessem vindo a Deus e perguntado: Pai, é nosso primeiro dia sobre a terra. Que tarefa devemos realizar? O que acha que Deus teria respondido? Bem, Deus poderia ter dito: preparei tudo para vocês. Por isso, não se preocupe com coisa alguma, simplesmente viva em fé e obediência. Exatamente, comentei. Visto que Deus havia criado os céus e a terra e tudo que nele há, não lhe sobrou nada para fazer. Mediante a fé e a obediência podiam descansar no dia do descanso do Senhor.
e gozar de tudo que o Senhor havia lhe preparado. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará.